Olha, o clima em Brasília tá tenso, muito tenso. Um acordo de delação premiada tá na boca do forno para ser assinado e o mundo político, claro, tá em alerta máximo. E por que essa tensão toda? Bom, a resposta tá nesse número aí. O personagem central dessa história, um banqueiro bem poderoso, está prometendo levar junto com ele, não é um, nem dois, são 15 políticos no seu depoimento. Pois é, 15 políticos. Daí a gente se pergunta, né? Afinal, que segredos são esses, capazes de, sei lá, balançar as estruturas da República? Então, bora entender essa história direito. E para começar, a gente precisa saber quem é a peça-chave disso tudo, o homem que está no olho do furacão. Esse é o Daniel Vorcaro. O cara era dono do Banco Master, um banco super poderoso, e agora está em prisão preventiva. E é de lá, da prisão, que ele está negociando esse acordo que, olha, pode redesenhar o mapa do poder no Brasil. Mas afinal, do que ele é acusado? O que pode ter levado um banqueiro desse calibre para a cadeia? Segura aí, porque o esquema que ele supostamente montou é bem complexo. O centro da acusação toda gira em torno de que se chama de Operação Triangular. É um nome complicado para uma ideia até que simples. Basicamente, o dinheiro passa por várias empresas diferentes, uma espécie de labirinto, para que ninguém consiga saber de onde ele veio e, principalmente, para onde ele foi parar. Ok, mas como isso funcionava na vida real? O esquema, pelo que se aponta, era mais ou menos assim. Primeiro, a grana saía do Banco Master e ia para empresas que supostamente eram só de fachada. Depois, esse dinheiro era direcionado para fundos de uma gestora, a Reag Investimentos. E aqui vem o pulo do gato. Esses fundos usavam essa grana toda para comprar ativos que não valiam quase nada, mas pagando preços altíssimos. É tipo o feijão com arroz da lavagem de dinheiro em grande escala. E a gente está falando de pouco dinheiro? Que nada! O volume do negócio é uma coisa absurda. Em só um ano, o esquema teria movimentado a quantia inacreditável de 11 bilhões e meio de reais. Pensa nesse número. É muito, muito dinheiro. Tá, mas aí vem a pergunta. O que um rolo financeiro desse tamanho tem a ver com política? É exatamente aí que a coisa começa a esquentar de verdade. Porque essa teia de dinheiro se estende para muito além do mercado financeiro, chegando lá nos corredores do poder em Brasília. Para a gente entender o poder lá em Brasília, não adianta só olhar para o cargo oficial da pessoa. O poder de verdade, aquele que manda mesmo, muitas vezes está com o dono do partido, como o Ciro Nogueira, que é citado nas matérias. E por que isso? Simples. É o dono do partido que decide o tempo de TV, que controla o fundo partidário, que monta as chapas para a eleição. É um poder que não está no papel, mas que na prática vale muito mais. E é essa estrutura que a investigação está olhando de perto. E se parecia complicado, agora a coisa se ramifica. Essa investigação do Banco Master é só a pontinha de um iceberg gigante. Ela se liga a outras operações, tipo a Carbono Oculto, que investiga não só lavagem de dinheiro, mas, olha isso, possíveis conexões com crime organizado. Quer dizer, a possibilidade de tudo isso estar ligado transforma o caso numa verdadeira bomba relógio. E para colocar mais tempero nessa história, a gente entra agora numa parte que parece até filme de tribunal. O problema todo é um baita conflito de interesses com os próprios advogados do Vorcaro. E não é qualquer advogado não, hein? São alguns dos maiores nomes do direito no Brasil. E aqui está o X da questão. O Vorcaro mandou o recado bem claro. Se for para fazer delação, ele não vai esconder nada. Vai contar tudo sobre as conexões políticas dele, quem eram os aliados no Congresso, tudo, sem filtro. E aí surge uma situação super complicada, né? Imagina só, como é que um advogado vai defender um cara que está querendo entregar outros clientes do mesmíssimo escritório? É uma sinuca de bico total. E a gente não está falando de clientes pequenos, não. Os advogados que defendiam o Vorcaro têm uma lista de clientes que é um verdadeiro quem é quem da política brasileira, de nomes envolvidos na Lava Jato, sabe, aquele escândalo todo, a ex-ministros e até o próprio presidente Lula. Fica impossível, né? Como defender o Vorcaro sabendo que a delação dele pode atingir em cheio outros clientes poderosos? A coisa ficou insustentável e ele teve que trocar de advogado. Ok, agora a situação é outra. Com advogados novos, o Vorcaro parece que está pronto para falar. E a gente entra na fase final, nesse xadrez jurídico que está rolando e que pode ter consequências gigantescas. Vamos recapitular rapidinho como a gente chegou nesse ponto. As conversas para a delação começaram lá no início do ano. Aí o ministro do STF deu o recado. Ou a delação é completa, sem guardar nada, ou não tem acordo. Mas o que mudou o jogo mesmo foi a prisão dele. Depois que ele tentou sair e não conseguiu, aí sim ele resolveu. Ok, vamos fazer essa delação. E para não deixar dúvida de que a coisa é séria,
O acordo está sendo fechado não só com um, mas com dois órgãos superimportantes, a PGR e a Polícia Federal. Isso dá um peso jurídico enorme para a delação. É basicamente um aviso para Brasília. Se preparem, porque a pancada vai ser forte. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a gente tem um banqueiro que parece disposto a contar tudo que sabe. A gente tem um esquema que se conecta com figuras poderosas e talvez até com crime organizado. E tudo isso dentro de uma delação que tem o aval da PGR e da PF. Olha, a questão agora não é nem se vai ter uma tempestade política em Brasília, mas quando ela vai chegar. E pode apostar que já tem muita gente poderosa por lá sem conseguir dormir direito.